Continuação do livro A Garota do Lago, de Charlie Donlia. Kelsey Castle, Summit Lake, dia 10. Kelsey não se arriscou a ser vista em frente ao Winchester por temer que o detetive Madison estivesse observando nas sombras. Ela estava ficando paranoica, sabia disso? Também sabia que a paranoia a mantinha longe das confusões. Assim, Kelsey fechou o casaco de couro, saiu pela porta dos fundos do hotel e seguiu até uma rua secundária, que levava às margens do lago. O sol já estava quase desaparecendo, e enquanto ele mergulhava atrás das montanhas, as nuvens ganhavam uma cor púrpura e o lago adquiria um brilho rosa. Kelsey pegou o celular e tentou falar com Pen Courtney. Fazia mais de uma semana que ela chegara a Summit Lake, e 2 desde que assumira a história de Becca. Pen atendeu ao primeiro toque. Sem parar de caminhar, Kelsey o atualizou sobre os avanços mais recentes do caso. Pen não se mostrou satisfeito com a encrenca que ela estava se metendo, mas Kelsey sabia que era a ideia da Evans superar a concorrência com a história de Becca. Seria suficiente para acalmá-lo, por hora. A questão real da viagem de Kelsey para Summit Lake era clara. Tratava-se de uma oportunidade para ela se curar e se restabelecer, tirar algum tempo livre e ficar na moita. Jamais houve nenhum mal-entendido a esse respeito, e após um protesto inicial, Kelsey se dispôs a passar um mês sob o árduo de perseguir uma história. O problema era que, enquanto farejava uma história que ela achava que não existia, Kelsey descobriu uma de verdade. E naquele momento achava-se mergulhada nela, possivelmente metida numa encrenca e prestes a piorar a situação. Ela manteve vagos os detalhes de seu plano quando Pen a pressionou por pormenores. Quando ele pediu-lhe algo de conteúdo, um rascunho ou um esboço, Kelsey prometeu que lhe mandaria algo em breve. Hoje à noite, Pen ordenou. Vou tentar. Tentar? Acabei de lhe dar um prazo. Quero ver o que você tem. Estarei ocupado hoje à noite, Pen. Amanhã envio alguma coisa para você, prometo. Quero só ver. Confie em mim. Ficarei em contato. Antes de desligar, lembre-se de uma coisa. Do quê? Eu autorizei todos os meus gastos nessa viagem. Na realidade, você a incentivou. Tudo bem. Vou até o fim, mas saiba disso. Dinheiro para pagamento de fiança não está incluído. Assim, não me ligue às 2 da manhã se seus planos derem errado. Não vamos nos precipitar. Estou falando sério, Kelsey. Sei disso. Eu te ligo. Tem mais? Sim? Você é a melhor jornalista que tenho. Assim tome cuidado, certo? Sempre. Obrigada, Pen. Kelsey guardou o celular na bolsa e se aproximou da esquina da Spokane Avenue. Consultou o relógio, 17h53. Estava prestes a se sentar num banco quando o veículo utilitário esportivo apareceu. A janela do lado do passageiro baixou. Temos de parar de nos encontrar dessa maneira, Peter brincou. Kelsey esboçou um sorriso nervoso, abriu a porta e embarcou. Tem certeza de que está bem em relação a isso? Na realidade, não, pois não sei exatamente no que me meti. Por que não pode pegar você no hotel? Vamos cair fora daqui e eu explicarei. Peter dirigiu por 15 minutos pelas montanhas e estacionou num mirante. A vastidão do lago se achava na frente deles, com as casas de Summit Lake alinhadas abaixo num bolsão perfeito, brilhando na escuridão do anoitecer. Alguém apareceu para falar com você? Kelsey perguntou. Alguém quem? Alguém da polícia para falar com você a respeito da invasão do prédio do condado? Não, por quê? O que está havendo? Um dos detetives do caso Exley me procurou ontem à noite. Ele disse para parar de bisbilhotar e voltar para Miami. Sério? Duvido que ele tenha autoridade para mandá-la embora da cidade. Em outras circunstâncias, eu concordaria com você, mas ele começou a fazer perguntas sobre documentos roubados do prédio do condado e onde eu estava naquela noite. O que você disse? Agi como se não soubesse do que estava falando, mas não acho que foi um blefe muito bom. Ele me falou que estava sendo analisado os vídeos das câmeras de segurança que mostravam 2 pessoas entrando no prédio, depois do horário do expediente, com um cartão de acesso roubado. Putz.
Sim, estamos metidos numa encrenca. Eu quis alertá-lo. Você também deve avisar ao seu amigo que lhe deu o cartão que a polícia talvez o procure. Com a polícia prestes a cair sobre nós, você acha que é uma boa ideia invadir outra casa? Não é uma boa ideia, mas é minha única chance de terminar o que comecei aqui. O que há nesse caso, Kelsey? Por que ele é tão importante para você? Através do para-brisa do veículo, Kelsey viu o sol poente baixar uma trilha tremulante cor de cereja sobre Summit Lake. Sentia empatia por Becca, que, como ela, sofrera um ataque brutal. Que ninguém pagasse pelo crime era algo que Kelsey não podia aceitar. Sentia-se ávida pelo desfecho do caso e não conseguiria deixar Summit Lake sem isso. Não tenho certeza, por fim ela afirmou. Sei muita coisa a respeito dessa garota, mas ainda não o suficiente para encontrar respostas. Não posso ir embora com todas essas questões pairando no ar. Por isso você me pediu ajuda para invadir a casa de uma mulher hoje à noite? Sim. Sei que está se arriscando por mim de novo, algo que não precisa fazer, Peter. Estou nervosa demais para tentar isso sozinha e espero que você não se meta numa encrenca por aquilo que fizemos na outra noite. Peter sorriu. Você vale uma pequena encrenca. O celular de Kelsey vibrou. Ela baixou os olhos e leu a mensagem de texto. Tudo bem. Ray atirou de casa. Foram jantar fora. Temos cerca de 1 hora. 1 hora e meia no máximo. Vamos. Peter deixou o estacionamento do mirante e começou a descer a estrada da montanha. Onde a velhinha mora? 10 minutos depois. Peter estacionou na frente da casa de Millie e desligou os faróis. Ele e Kelsey ficaram dentro do carro, olhando para a residência iluminada apenas por 2 lâmpadas na varanda e uma luminária na sala de estar. Tudo bem, Kelsey, e agora? Você tem uma chave? Não se preocupe com isso. Vamos. Caminharam devagar pela calçada, certificando-se de que nenhum vizinho os via. Quando alcançaram a porta da frente, Kelsey simplesmente girou a maçaneta e abriu. Você só pode estar brincando comigo, Peter disse. Ray garantiu que deixaria a porta destrancada. Kelsey entregou a ele uma pequena lanterna. Venha. Entraram e fecharam a porta atrás de si. Sem luzes, para o caso de os vizinhos terem visto sair, uma casa iluminada levantará suspeitas. Entendi. O que estamos procurando dessa vez, Kelsey? Um diário. Vamos para o andar de cima primeiro. No quarto de Millie, levaram 15 minutos para examinar gavetas da penteadeira, mesas à cabeceira, caixas velhas no armário embutido e sob os colchões. Se eu achar algo impróprio, juro por Deus que vou gritar. Peter abriu uma gaveta do criado mudo. Kelsey deu uma risada. Ela já tem mais de 80 anos, Peter. Então vou gritar mais alto. Depressa. Kelsey gargalhava ao entrar no closet. Nada aqui, Peter disse por fim. Sim, Kelsey saiu do closet 1 minuto depois. Nada também. Eles se dirigiam para o segundo quarto e adotaram a mesma rotina, esforçando-se muito para deixar tudo que mexiam na posição exata de origem. Outros 15 minutos se passaram, fizeram um exame rápido no armário do corredor. Nada. Já estavam ali havia 30 minutos, quando desceram a escada para o primeiro andar e se dirigiram ao armário da sala de jantar. Kelsey achou que tinha encontrado o diário quando topou com um livro de capa dura numa gaveta, mas era o álbum de casamento de Millie. 10 minutos foram gastos na sala de jantar e outros 10 na sala de estar, em vão. Kelsey começou a suar e as palmas de suas mãos ficaram úmidas. Estavam ali fazia quase 1 hora. Entraram na cozinha, com a lanterna iluminando armários, despensas e potes plásticos com cereais. Nenhum sinal do diário. Ela ficou frustrada. Sem o diário, não tinha como prosseguir com a investigação. Um plano antigo de localizar Liv e perguntar acerca do diário tomou conta da mente de Kelsey. Mas ela sabia que seria difícil. Primeiro teria que achar Liv e depois convencê-la a falar. Não havia nenhuma garantia disso. E mesmo que Liv concordasse em se encontrar com ela, talvez não soubesse de nada. Isso tudo supondo que o detetive Madison já não tivesse feito uma visita a Liv. Kelsey passou a mão no rosto e fez gesto negativo com a cabeça. Peter se aproximou dela. Oi? Kelsey o fitou. Sinto muito, gostaria de poder encontrá-lo para você. Ele deu de ombros. Kelsey concordou e fechou os olhos. Peter se aproximou mais um pouco e a abraçou.
Ela pousou o rosto no peito dele e se surpreendeu retribuindo um gesto e o abraçando também. Por instantes pensou nos livros de autoajuda que surgiram que ela talvez não fosse capaz de tolerar o toque de um homem durante certo período, mas se sentiu bem nos braços de Peter, até segura. Gostaria de poder fazer mais por você, Peter afirmou junto aos ouvidos dela. Tudo bem, eu procurava por algo para me ajudar nessa história, que daria a informação que eu não consigo encontrar por própria conta. O diário de Becca era tudo o que me restava. Alguns segredos devem ser mantidos. Kelsey se endireitou e encarou Peter. Seus rostos estavam próximos. Os olhos dele, na cozinha, mal iluminavam na casa de Millie. Eram atenciosos e autênticos. Ele cheirava a loção pós-barba. Kelsey analisou-lhe boca carnuda. O que sentiria se o beijasse? Será que estava pronta e seria capaz de lidar com aquilo? Além disso, aquele seria o lugar mais adequado ou deveriam simplesmente sair dali? Esses pensamentos atravessaram sua mente quando Peter inclinou a cabeça mais um pouco e seu rosto tocou no dela. Kelsey piscou algumas vezes antes de arregalar os olhos. Ela levou as mãos à face dele e sorriu. Diga aquilo de novo. O quê? O que você acabou de dizer? Gostaria de poder fazer mais para ajudá-la? Não, depois disso. Por um instante, Peter pensou. Alguns segredos devem ser mantidos? Isso! Com as mãos ainda no rosto de Peter, Kelsey inclinou a cabeça para trás e riu. Lembrou-se da ocasião naquela cozinha, alguns dias atrás, em que se sentou Millie. Bebeu chá doce e escutou a velhinha revelar detalhes acerca da noite em que Becca foi morta. Da noite em que sua filha Liv, Houston, sentou-se com Becca no café e conversou com ela poucas horas antes dela morrer. Houve algo naquela conversa que a incomodou, algo que Kelsey não pôde definir até escutar Peter dizer aquilo. Ela olhou para a lanterna que, sobre a mesa, iluminava a bancada da cozinha. Capturado com seu raio de luz, havia uma fileira de livros de receita. Kelsey reconheceu um deles como um fichário de receitas secretas de Millie. Ela se lembrou de Millie parada junto à bancada e misturando seu chá doce. Sua receita está disponível para o público? Kelsey perguntara. Ah não, querida, esse livro é estritamente confidencial. Se eu deixasse as pessoas tomarem conhecimento do conteúdo, todos os meus segredos seriam revelados. Tenho 86 anos, meus segredos são tudo que me resta. Kelsey se livrou do abraço de Peter, pegou a lanterna e se aproximou rapidamente do fichário. Tirou-o da fila e colocou sobre a bancada. Abriu a capa, folheou dezenas de folhas de papel laminado, até não restar nenhuma, e ali estava, no bolso do verso do fichário de receita, um pequeno diário de capa dura. Numa letra manuscrita de garota, estava escrito Becca Exley. Becca Exley, Universidade George Washington, 4 meses antes de sua morte. Só se tornou uma coisa incrível depois. Inicialmente, foi um choque e um espanto. As aulas começaram num dia quente, no fim de agosto, em que a umidade pairava no ar, ensopando o rosto de Becca enquanto ela saíra do prédio com o ar-condicionado do campus. Setembro era um mês mais ameno e em outubro os dias de grande calor tinham passado, e todos esperavam o inverno frio e brutal, bem conhecido de Washington. Becca vinha investindo de 12 a 15 horas por dia em aulas e estudos. Em setembro, Jack viajara muito e trabalhara até tarde no escritório político do senador Ward. Ela não se preocupara em contar para ele dos vômitos, pois ocorriam somente pela manhã. Na primeira semana achou que fosse gripe, mas quando o dia 14 se aproximou, ela ficou desconfiada. A faculdade, Direito Processual Civil e Contratos, em particular, a mantinha tão preocupada que ela não conseguia se lembrar dos detalhes da menstruação no mês anterior. Mas, sem dúvida, àquela altura, estava atrasada. No caminho para casa, Becca comprou um teste de gravidez na farmácia da esquina. Naquele momento, sentada na tampa fechada da privada, esperava pelos resultados. Quando ele veio, ela tentou de novo. Após 5 minutos, sua vida e os próximos 10 anos, que foram planejados e alinhados como um conjunto preciso de dominós, tombaram. Becca tentou o celular de Jack, mas caiu no correio de voz, onde ela deixou uma mensagem frenética pedindo um retorno. Em minutos, enviou uma mensagem de texto e depois, finalmente, pegou o carro e dirigiu-o até o escritório dele. Becca estivera lá antes, durante a fase em que o senador Ward
cortejou Jack. No verão, quando ela e o namorado fizeram grande excursão para o parque de Wellington, era sua primeira visita durante o horário de expediente e a sua primeira com Jack como funcionário de verdade na campanha Whitworth para presidente. O senador Ward mantinha um escritório na Deerker Senate Office Building e ali era onde Jack passava a maior parte do tempo quando não estava viajando. Ela parou o carro no estacionamento dos funcionários na Constitutional Avenue e entrou no prédio. Olá! Becca cumprimentou a secretária com a voz mais tranquila que conseguiu e perguntou por Jack. Eu sou sua... Fez uma pausa como se tentasse descobrir o que ela era exatamente. Amiga? Namorada? Não importava porque ela não era mulher dele. Isso significava um grande problema quando chegasse o momento de discutir isso com seus pais. Preciso falar com ele. Jack estava com o senador Ward no Capitólio mais cedo, mas deixe-me ver onde está agora. A secretária pegou o telefone. Ah, você está de volta. Há uma jovem aqui que quer vê-lo. Em seguida, cobriu o bocal do telefone com a mão e olhou para Becca com uma expressão que pedia um nome. Becca Exley. Becca Exley, a secretária disse lentamente. Tudo bem, e desligou. Passe pela segurança e depois pegue o corredor, à esquerda no cruzamento e à segunda porta direita. Becca sorriu e passou pelo detector de metal. Em seguida, entrou no corredor. Antes de alcançar o cruzamento, Jack apareceu com um sorriso largo, usando a gravata com que ela presenteara quando ele aceitou oficialmente o cargo. Você acredita que estou usando essa gravata pela primeira vez? Justo quando você vem no escritório? Becca forçou um sorriso. Ficou bonita. Precisamos conversar. Jack fez um ar de espanto. Tudo bem, vamos ao meu escritório. Caminharam um pouco e chegaram à sala de Jack. Seu laptop estava sobre a mesa com pilhas baixas de papéis num semicírculo. Ele fechou a porta e ofereceu uma cadeira para Becca. O que houve? Ela respirou fundo. Estou grávida. Jack permaneceu mudo com a testa enrugada. É isso, Becca disse. Bem, a reação trivial seria: como isso aconteceu? Mas vou começar com: você tem certeza? Fiz 2 testes de gravidez. Eu nem mesmo sabia que isso era uma suspeita. Nem eu até hoje. Não estava me sentindo bem, mas com a faculdade e a agenda frenética, achei que fosse gripe. Certo. Jack se sentou à sua mesa. Após certos instantes, prosseguiu. Puta merda, não vamos entrar em pânico. Mas esse é o problema. Temos muitos motivos para entrar em pânico. Sou uma estudante grávida do primeiro ano de pós-graduação da George Washington. Esse talvez seja o motivo número 1. Quer dizer, como conseguirei terminar meu curso tendo um bebê? Depois, aos meus pais. Não consigo me imaginar contando isso para eles. E finalmente, a você e eu. O que isso significa para nós e nosso futuro? Becca estava à beira das lágrimas. Tudo bem, há muito no que pensar. Mesmo se fôssemos casados e você não tivesse cursando após, haveria muito a se pensar. Em primeiro lugar, se fizermos as contas, você engravidou quando? No verão? Becca assentiu. Ela já fizera as contas. Provavelmente em maio ou junho. Portanto, seu primeiro ano na faculdade não deverá ser tão afetado assim. Poderá concluir o primeiro ano. Para o próximo, podemos contratar ajuda. Ou quem sabe você trancaria a matrícula por um ano? Se conversarmos com as pessoas certas, trancar a matrícula por um ano será viável. E tenho certeza que Milt conhece alguém que possa ajudar. Becca olhava pela janela, ouvindo Jack falar. Havia muitos motivos para estar ali e conversar com ele. Mas o principal era porque Jack a tranquilizava quando ela encarava algo que não conseguia lidar por sua própria conta. Por enquanto, o que ele disse era correto, e pela primeira vez desde aquela manhã, ela considerou se algum dia poderia vir a ser uma advogada. Em segundo lugar, estarei ao seu lado quando você for contar aos seus pais, Becca. E por fim, isso não significa nada de ruim para nós. Ao menos para mim. Becca amava Jack. Descobriu isso no verão anterior, quando eles se declararam um ao outro pela primeira vez. E teve certeza no último ano da faculdade, quando o relacionamento deles floresceu. O sentimento confirmou-se na viagem para Wellston, quando não compareceram à formatura e compartilharam uma semana juntos sob o céu azul de Wilmore.
Mas ali, naquele momento, Becca o amou mais por ele ser um homem e não pensar em outra coisa além de como enfrentar aquela situação juntos. Porém, há outro problema, Jack afirmou. Qual? Temos de casar, e rápido. Kelsey, Summit Lake, dia 11. O sol era uma bola alaranjada pouco acima da linha do horizonte, com suas bordas bem visíveis ao redor do dia e seu reflexo se espalhava como geleia de laranja por toda a cidade de Summit Lake. A luz penetrou através das cortinas da janela da sala de estar de Peter e iluminou suavemente o rosto de Kelsey. Ela tentou abrir os olhos, mas a luminosidade solar era intensa. Seu pescoço doía devido à sua posição estranha, e quando ela se sentou, deu-se conta de onde estava. Peter dormia próximo com o braço posto atrás do pescoço dela e a perna apoiada sobre a mesa do centro. Na noite anterior, eles vieram para a casa de Peter depois de acharem o diário de Becca no fichário de receitas de Millie. Os dois o leram juntos, página por página, tomando conhecimento dos nomes dos amigos de Becca e da dinâmica de seus relacionamentos. Becca era apaixonada por Jack e Kelsey suspeitou de que havia um problema em seu relacionamento com Brad, o melhor amigo de Jack. Por 3 horas, ela leu o texto escrito em letra cursiva delicada, trazendo anotações ao longo da leitura com detalhes se reunindo em sua mente, até que seus olhos se fecharam e o diário caiu sobre o peito. Peter estava sentado perto dela e em pouco tempo os dois adormeceram. Naquele momento, com o brilho do sol em seus olhos, Kelsey sentou-se ereta. Havia dormido com a cabeça no peito de Peter. Depois de os dois se ajeitarem no sofá da sala de estar, negando a dor no pescoço, Kelsey examinou ao redor. Desculpe, eu adormeci, ela disse esfregando o rosto. Eu também, Peter afirmou grogue. Ai, exclamou ao tirar sua perna dolorida da mesa de centro. Kelsey ficou de pé e analisou os cabelos. Que horas são? Peter consultou o relógio. Pouco mais das 6. Tenho a sensação de ter tomado uma surra. Eu também. Acontece depois de uma descarga de adrenalina igual a que tivemos. Posso usar o banheiro? Claro, Peter indicou uma porta. Há um pacote de escovas de dente na gaveta de cima. Sirva-se. Obrigada. Kelsey se dirigiu ao banheiro e fechou a porta. Meu Deus! Exclamou ao ver a imagem no espelho. O lado esquerdo de sua cabeça era um ninho de passarinho de cabelos emaranhados, e seu rosto estava coberto de um mapa vermelho de dobras, com a depressão saliente por causa do botão do bolso interno do paletó de Peter. Kelsey levantou o rosto, escovou os dentes e penteou os cabelos. Sua mente jogava cabo de guerra, um lado querendo relembrar o quase beijo que ela compartilhara com Peter, e o outro, o mais analítico, querendo voltar ao diário de Becca para examinar o elenco dos personagens que ali constava. Minutos depois, ela saiu do banheiro, parecendo mais composta. Amarrara os cabelos para trás, um rabo de cavalo, e seus dentes estavam com sabor de menta. Eles trocaram de lugar, sorrindo sem jeito e para outro quando se cruzaram. Peter fechou a porta do banheiro. Então Kelsey fez um gesto negativo com a cabeça. Que diabos estou fazendo? Perguntou a si mesma. Kelsey se dirigiu ao sofá e começou a folhear o diário de Becca. Logo depois, Peter saiu do banheiro, também parecendo mais apresentável. Que tal um café da manhã? Ele ofereceu. Com certeza, ela respondeu sorrindo. Do lado de fora, o céu passava a esponja das cores do sol nascente. Os botões das flores pareciam ter florescido e se transformado em folhas durante a noite. O ar era fresco e revigorante e a temperatura estava subindo. O cheiro das laranjeiras queimando lenha se misturava com o pinho da mata. Era primavera em Summit Lake. Eles percorreram a Maple Street e viraram na Nokomis Avenue, onde acharam um lugar para fazer desjejum. Pediram panquecas e ovos. Entre golinhos de café, a estranheza de acordarem perto um do outro logo se desvaneceu quando recordaram a jornada da noite anterior. Peguei no sono quando Becca foi para a casa dos pais com Jack para passar o Natal. Eu cheguei até o fim, Kelsey arqueou sua sobrancelha. E? Becca era uma garota interessante, com certeza. Sem dúvida estava apaixonada por Jack, e ficamos sabendo que ela casou com ele depois que descobriu estar grávida. Mas havia outro homem na vida dela. Brad, não é? Um de seus amigos de escola? Sim. E se li nas entrelinhas, posso imaginar que Brad, talvez acreditando seu relacionamento com Becca era mais do que platônico. Mas isso não é tudo. Havia outros homens que
sobre os quais Becca escreveu. Como um professor com quem ela tinha um relacionamento um tanto secreto. Ela estava dormindo com ele? Acho que não. Ao menos Becca não revelou muito em seu diário. No entanto, ele é mencionado o suficiente para torná-lo um candidato que merece ser rastreado. E também havia menção a um ex-namorado, um rapaz do colégio que havia visitas frequentes ao campus George Washington, vindo de Harvard. Também alguém com quem eu gostaria de conversar. E o marido, Jack? Você não deveria conversar com ele em primeiro lugar? Farei isso, sem dúvida, mas não em primeiro lugar. Quero falar com os outros rapazes antes, ver se eles podem dar alguma ideia de Becca e de seus relacionamentos com ela. Então, ver o que eles dizem sobre Jack. Depois disso, irei procurá-lo. Não acho que a polícia descobriu esses rapazes? Não tenho certeza do que a polícia descobriu. De acordo com o delegado Ferguson, os investigadores estaduais estão obcecados com a teoria de uma simples invasão que acabou mal. Mas essa teoria tem de estar baseada em algo. A polícia deve ter encontrado alguma prova. A bolsa de Becca desapareceu. É isso. Ao menos isso é tudo de que o delegado Ferguson sabe a respeito do motivo de a polícia estadual estar considerando tanto a teoria do arrombamento. E você não aceita essa teoria? Não tem nada a ver. Com alguma ajuda do delegado Ferguson, desconfio de que uma pessoa matou Becca não só a conhecia muito bem, como muito possível era próximo dela. Como, por exemplo, alguém que a amava? Talvez, mas minha primeira providência será procurar esses rapazes e conversar com eles. E tenho de fazer isso o mais rápido possível. Por onde começamos? Quero ajudar. Tem certeza disso, Peter? Absoluta. Tudo o que você precisar. Por causa da visita do detetive Madison, estou com a sensação de que não temos muito tempo. A primeira providência é tomar e identificar as pessoas no diário de Becca. Não consegui achar nenhum sobrenome ligado a nenhum dos nomes. Então, começamos por aí. Kelsey apanhou suas anotações. Jack mora em Green Bay. E Brad em Maryland. Ao menos, essa é a origem deles. Sabe lá onde estão agora? Parece que a companheira de moradia Gale mora na Flórida, mas frequenta a faculdade de Stanford. Num guardanapo, Kelsey escreveu em letras maiúsculas Jack e Gale e deslizou-o sobre a mesa. Se você quiser ajudar e não está preocupado com o problema que podemos vir a enfrentar por causa do prédio do condado, então lhe peço para descobrir quem é Gale e procurá-la. E conversar com ela. E descobrir o que ela sabe a respeito de Beck e Jack. E conseguir o sobrenome de Jack e qualquer outra informação que Gale estiver disposta a dar. Se você sentir uma boa harmonia com ela, revele minha teoria do que pode ter acontecido entre Becca e Jack e perceba a reação da garota. Kelsey encarou Peter. Ele pôs a mão sobre o guardanapo e começou a puxá-lo para si. Kelsey pôs a mão sobre a dele e impediu o avanço do guardanapo. Se você teme se meter em alguma encrenca por causa disso, desista agora. Tenho certeza de que você pode se ocultar atrás de algum tipo de imunidade médica em relação ao exame daquela autópsia e ao uso do cartão para entrar no prédio. Nesse momento, enquanto estamos sentados aqui, você provavelmente está com menos problemas do que eu. Tudo bem para mim se você quiser desistir. Peter manteve o contato visual e tirou a mão e o guardanapo do domínio dela. Vou encontrar a colega de quarto de Beck e falar com ela. E informarei você sobre o que eu descobrir. Obrigada. Por nada. E qual é o seu plano, Kelsey? Encontrar os outros rapazes da vida dela? Isso mesmo. Bom, então vamos lá. Temos muito trabalho pela frente. Becca Exley, 2 meses antes de sua morte. O plano era esperar até o segundo trimestre para contar aos pais dela, sob o pretexto de garantir que a gravidez transcorria sem complicações e o bebê era saudável. Na realidade, isso dava um pouco de tempo para eles respirarem. Tinham quase 2 meses para equacionar tudo e estabelecer alguma base que pudesse ajudá-los a parecer menos malucos. Se tudo corresse de acordo com sua frágil estratégia, Jack e Becca, no jantar do dia de ação de graças, contariam aos pais dela que eles iam ser avós. Jack trabalhou duro para impedir que o plano desandasse, mas Becca não estava acompanhando o eterno otimismo dele de que tudo daria certo e de que seus pais, após a poeira baixar, sentiriam-se empolgados. Em sua mente, Becca passou o filme a partir do momento do lançamento da bomba.
E independente de quanto tentasse, não conseguiam visualizar seu pai ficando feliz com o fato de sua filha de 22 anos estar grávida e ser solteira. Seu pai era um homem poderoso da Carolina do Norte, era influente, tinha personalidade. Vinha se preparando para transferir seu escritório na advocacia para o irmão de Becca e para seus outros sócios quando fazia a transição para se tornar juiz, e Becca tinha consciência de que essa ação exigiria um background limpo. Não só para seu pai, mas também para sua família. Uma filha grávida e solteira que deixou de frequentar a pós-graduação em Direito não era o retrato da família com o qual William Exley conseguiria conquistar o cargo de juiz. Esse pensamento foi o que trouxe para o Fórum de Washington. Becca compreendeu a logística de um casamento formal e a impossibilidade de ele ocorrer na situação presente. Em vez disso, um juiz de paz os casou numa cerimônia bastante informal. Não era assim que eles planejaram as coisas ou como a narrativa de suas vidas deveriam seguir. No entanto, se ela e Jack aprenderam algo no último ano foi que a estrada da vida possui mudanças de direção. Após os de paz declarar-se casados, eles se beijaram. Em seguida, sentaram-se atrás de uma mesa no escritório do escrivão e preencheram formulários. Foram informados do que precisava registrar sua certidão de casamento e pegaram uma cópia das instruções de como fazer isso. Passaram uma única noite no Hotel Four Seasons em Washington, onde comemoraram com um jantar caro e um ótimo vinho, do qual Becca tomou 2 ou 3 goles. Sábado foi um dia tranquilo, passando no apartamento de Becca antes de Jack voar para Nova York no domingo e para encontrar os livros para um exame. Os dois começaram o fim de semana como namorados e acabaram como marido e mulher. Nas semanas seguintes, organizaram-se numa rotina que envolvia um casal secretamente casado com um bebê a caminho. E quando o dia de ação de graças por fim chegou, momento em que originalmente combinaram de revelar novidade aos pais de Becca, eles se mantiveram calados. Nenhum deles conseguiu decidir a abordagem correta. E assim, 2 dias passados na casa de Exley, em Greensboro, foram cheios de ansiedade e conversas sussurradas. Retornaram a Washington no sábado, depois do dia de ação de graças. Jack tinha uma agenda cheia até o Natal e em seguida uma semana de folga e coincidia com parte de recesso natalino de Becca. O casal planejava ir para Green Bay para Becca conhecer os pais de Jack. Ele apresentaria sua mulher e informaria aos pais que logo eles seriam avós. Isso tornaria aquele Natal inesquecível. Becca terminou sua semana de provas finais com exames sucessivos de direito processual civil e contratos. Jamais sentiu tanto alívio, enviou uma mensagem de texto para Jack quando entregou o último teste. Acabei de entregar o exame, estou comemorando no O'Reilly, vou beber uma por você. No meio da tarde, o O'Reilly se achava relativamente cheio com estudantes de direito no fim de seu semestre letivo e executivos no fim de uma semana de trabalho. Jack estava viajando com o senador Ward e só devia voltar na véspera do Natal, ou seja, dali a 2 dias. A médica fez os cálculos e concluiu que Becca engravidara no início do ano letivo, quando eles passaram o tempo juntos, no fim do verão, e se esqueceram do mundo. A data do parto foi fichada oficialmente para 18 de maio. 2 semanas depois do exame final, o momento não era perfeito, mas Becca sabia que podia ser pior. E havia a possibilidade de o bebê nascer prematuramente, fazendo-a perder as provas finais. No entanto, ela se mantinha otimista em relação a dar à luz na estreita janela de tempo que lhe permitia não só terminar o primeiro ano, mas também organizar as coisas o suficiente para talvez retornar no outono seguinte. Becca e Jack discutiram as outras possibilidades. Ela trancar a matrícula por 1 ano e depois retomar em tempo integral, ao trocar para o meio período e se formar depois do planejado. De qualquer forma, após o parto, meses de gravidez, Becca via-se com opções. Após o exame minucioso no espelho do banheiro, constatou que sua barriga ainda não denunciava que um bebê se desenvolvia ali, mesmo numa visita de perfil. Por enquanto, Becca mantinha o segredo para si. Além de poucos companheiros de estudos, ela não fizera amizade próximas durante o primeiro semestre da pós. Com Gale do outro lado do país, ela não estava preocupada se alguém viesse a descobrir seu segredo antes de ela decidir revelá-lo. No O'Reilly,
Becca pediu uma salada e um refrigerante, sentindo o peso do primeiro semestre letivo sair de seus ombros. Tinha 2 semanas para relaxar. Becca tirou o iPhone da bolsa e consultou os e-mails, esperando ver um de Gale. As amigas prometeram informar uma a outra quando terminassem as provas finais. Ela acabou de abrir a caixa de entrada quando o banco do outro lado da mesa foi arrastado e alguém se sentou nele. Becca ergueu os olhos, surpreendeu-se de início e em seguida ficou contente ao ver seu velho amigo, Tom Jorgensen, seu antigo professor de lógica que trocou um cargo na Universidade George Washington por outro na Universidade Cornell. Tom, o que está fazendo aqui? Olá, Becca Exley. Veja só, Becca passou a mão pelo rosto. Você deixou crescer uma barba a Ivy Lee. Estou surpresa com o fato da Cornell permitir que os professores usem barba. Achei que só estudantes pudessem. Tom Forrester sorriu. Na realidade, a universidade encoraja. O que você acha? Bem legal, como estão as coisas? Boas, podiam estar melhores. É? Você não gosta de estar no topo da cadeia alimentar? Não, não é isso. O trabalho é ótimo, a universidade é de primeira, e jamais fiz parte de uma instituição mais incrível. Então o que há de errado? Não entendi por que você não aceitou o convite da Cornell. Por alguns instantes, Becca permaneceu em silêncio. Como você sabe disso? Becca, mexi os pauzinhos para você aceitar esse curso de direito. Arrisquei meu pescoço, como nunca fiz antes, ocupando um cargo de que ainda nem me firmei completamente. Falei com todas as pessoas com poder de decisão a respeito do grande ganho que você seria para a Cornell. E você agradeceu o favor dizendo não. Tom, não sabia que você tinha feito isso por mim. Recebi a resposta de George Washington em primeiro lugar. Foi a faculdade onde meu pai estudou. Na realidade, nunca considerei ir para outro lugar, a não ser se fosse aceita pela George Washington. E a conversa que tivemos sobre finalmente podermos passar o tempo juntos? Bem, acho que me tornar uma estudante da universidade onde você trabalha nos colocaria na mesma situação. Então, por que não tive notícias suas? Eu estava ocupada com a faculdade e moramos a centenas de quilômetros um do outro. Certo, quer dizer que sou apenas um idiota que interpretou mal nossa amizade. Não, você não interpretou mal nada. No entanto, no ponto de vista lógico, é difícil nos reunirmos para um café quando vivemos em estados diferentes. Só gostaria que você tivesse considerado a Cornell com mais atenção. Era uma grande oportunidade e ficaríamos mais próximos. Becca encarou seu antigo professor, sentindo-se confusa e triste por ele. Antes de ela conseguir responder, uma mulher atravessou a porta e seguiu direto à mesa deles. Seu filho da puta! Tom Ferguson levantou os olhos e em seguida os fechou. Meu Deus, o que você está fazendo, Elaine? O que eu estou fazendo? Você não tem direito de me perguntar nada. Não mais. Elaine encarou Becca. Quantos anos você tem? Quem é você? Becca perguntou. Ah, desculpe, sou Elaine Ferguson, mulher do Tom. Becca se voltou para Tom. O que significa isso? Elaine, vamos sair. Claro, agora que eu peguei você, finalmente quer conversar comigo. Veja, ele nunca me contou que era casado e nada está acontecendo entre nós, Becca afirmou. Eu não via Tom fazia 1 ano, desde que ele saiu da George Washington. Mas agora está almoçando com meu marido. Não, eu estava almoçando sozinha e ele me interrompeu. Tom, fique de pé, ela ordenou. Vamos embora. O professor Ferguson se ergueu com o cachorrinho obedecendo a uma ordem. Elaine olhou Becca e apontou o dedo na cara dela. Fique longe do meu marido. Ela agarrou Tom pelo braço e puxou para fora do restaurante. Becca engoliu em seco e, sem mover a cabeça, percorreu o olhar o Whirly e observou as expressões. Aos poucos, as pessoas voltaram a comer e beber. Caramba, Exley, com certeza você sabe como fazer uma cena. Ao olhar por sobre o ombro, Becca deparou com Richard Walker, seu namorado do colégio, parado atrás dela. Primeiro um roceiro e agora um cara pegajoso enganando a mulher? Ainda perturbada, Becca sentiu as mãos tremerem. De um salto, ficou de pé e abraçou Richard. A última vez que vira fora 1 ano antes, quando ela e Jack passaram o Natal em Summit Lake. É bom ver você, Richard segurou com força. O que houve? Becca aliviou o abraço. Ah, apenas um pouco perturbada. É tudo. Pelo professor babaca? Richard apontou para a porta.
Qual é a dele? Quer que eu dê um jeito naquele sujeito? Ele é um antigo professor meu, que estava um pouco carente. Nunca soube que ele era casado e agora sua mulher acha que tivemos um caso. Becca fez um gesto negativo com a cabeça. Richard franziu a testa. Aquela universidade enlouqueceu. Primeiro, o nada de Wisconsin e agora professores assediadores? Quer dizer que você não está dormindo com ele? Becca deu um tapinho no ombro dele. Não, tudo isso é repugnante. Me faça companhia enquanto almoço. O que faz por aqui? Acabei de fazer os exames finais. Estou indo para casa por 2 semanas. Você também, certo? Sim, amanhã. Eles se sentaram. Havia tempo que não nos víamos, Becca. É verdade. Houve uma pausa. Você continua vendo aquele cara? De novo, Becca assentiu. É uma pena. Pare com isso. É sério? Sim. Por um instante, Richard contemplou. Tipo, ele é o cara? Ele é o cara, Richard. Ele respirou fundo. Eu devia ter batalhado mais. Como assim? Devia ter batalhado mais para ter você de volta. Eu a visitei algumas vezes em seu primeiro ano na George Washington. Mas fui muito idiota naquele tempo para saber o que estava perdendo. Agora ter insistido mais... Talvez estivéssemos comemorando o término dos exames finais juntos agora. E estamos. Só por acaso. Becca sorriu. Preciso de um amigo nesse momento, certo? Não de uma lição de moral, nem choramingos. Uau! Você vai ser uma boa advogada. Totalmente sem coração. Becca acariciou a mão dele num pedido de desculpas. Tudo bem. Richard deu de ombros. Apenas amigos. Me conte o quão maçante foi o seu primeiro semestre. Kelsey Castle, dia 11. Após saírem do restaurante, Kelsey e Peter pegaram direções opostas. Peter foi para casa para começar sua investigação sobre a companheira de moradia de Becca. Kelsey se dirigiu ao Winchester na expectativa de tomar um banho e trocar de roupa antes de começar a próxima fase da jornada relativa ao caso Exley. Com a bolsa pendurada no ombro e o diário de Becca guardado ali dentro, Kelsey seguiu ao longo da margem do lago até alcançar a Tahoma Avenue, onde seguiu na direção oeste para Maple Street e para a entrada do Winchester. Na metade do quarteirão, ela se deteve, adiante da entrada para carros, na frente do hotel. Avistou 3 viaturas da polícia estadual paradas com as luzes vermelhas e azuis piscando. O único policial se achava diante do prédio, falando no rádio, ocasionalmente erguendo os olhos para os quartos do último andar. Kelsey se pôs num vão de uma galeria de arte e respirou fundo. Então, lembrou-se de se esconder nas sombras, chamava mais atenção do que simplesmente caminhar pela rua. Assim, saiu do vão da galeria e rapidamente começou a caminhar no sentido contrário, voltando para a margem do lago. Depois, na direção sul, ao longo da Shore Drive. Com o coração nos pulos, fixou o olhar na torre da igreja de São Patrício enquanto andava. Passou pelo cais na fileira de palaftas e, quando alcançou Tomahawk Avenue, virou à direita e seguiu até a esquina da Maple. Do outro lado da rua estava o Café Millie. Alguns carros passaram antes de Kelsey atravessar a rua. Ela deu uma olhadinha furtiva para a direita e viu a frota de carros da polícia e alguns quarteirões de distância no Winchester. Abriu a porta do café, entrou e avistou o Ray atrás do balcão. Não levou muito tempo, apenas o rápido contato visual de Ray e o aceno de cabeça, para Kelsey saber que algo estava errado. Antes de ela conseguir escapar pela porta, o detetive Madison apareceu nos fundos do café. Veja, detetive! Ray disse exatamente quando ele apareceu vindo do corredor dos fundos, onde ficavam os toaletes. Foi o suficiente para desviar a atenção dele da frente do café onde Kelsey estava. Acho que sei que você está falando, uma garota de cabelos castanhos muito bonita com os olhos cor de caramelo? Trabalha para qual revista? Sim, essa é ela. Madison apoiou os cotovelos no balcão, ficando de costas para a frente do café. Você a viu por aqui? Sim, Ray alisou os cabelos. Essa moça apareceu aqui algumas vezes para tomar um café. Esteve recentemente? 2 dias atrás. Deixe-me servir um café para você, é por conta da casa. Obrigado. O detetive Madison pegou o celular do bolso interno do paletó e examinou os e-mails. Ao vê-lo com os olhos fixos no celular, Ray fitou Kelsey e indicou o andar superior com um gesto do polegar.
Você conversou com a senhorita Castle enquanto ela esteve aqui? Ele quis saber. Lentamente, Kelsey recuou e virou-se a caminho para a porta da frente, no exato instante em que o casal entrava no café. Ao lado de fora, Kelsey agora reparou no carro da polícia estadual sem identificação, estacionado na esquina. Ela se dirigiu às pressas para a ruela atrás do café e virou exatamente quando um policial estadual saiu da Maple Street e entrou na Tomahawk. Que diabos! Kelsey murmurou para si mesma, olhando para a ruela e em seguida para a escada que levava ao apartamento de Ray. E subiu a escada 2 em 2 degraus, girou a maçaneta e entrou correndo no apartamento, no segundo em que o policial virou e entrou na ruela. Kelsey largou a bolsa na mesa da cozinha e desabou numa cadeira. Não podia voltar ao hotel, seu carro alugado já devia ter sido apreendido, e ela tinha certeza de que a casa de Peter estava repleta de polícias naquele momento. Pegou o celular e ligou para ele, então desligou quando caiu no correio de voz. Enviou uma mensagem de texto dizendo que a polícia estava no hotel, que Madison procurava e que os detetives estaduais na certa visitaram em breve. Em seguida, tirou o MacBook da bolsa e começou a escrever. A polícia não queria que a história de Becca Exley fosse contada. Aquilo era mais do que evidente. No mínimo, não queriam que uma jornalista a contasse. Kelsey se imaginou ao telefone numa delegacia pedindo para o Pen o dinheiro da fiança que ele prometera não pagar. Ela não tinha certeza de que conseguia fazer isso fora de Summit Lake, mas pelo tanto que sabia a respeito de Becca, com certeza iria conseguir. Em 1 hora, Kelsey produziu 2.000 palavras para o seu artigo, além de sentenças apressadas e dos parágrafos curtos escritos em seu bloco de anotação nos últimos 10 dias. As páginas que produziu ali escondia no apartamento de Ray. Eram os primeiros relatos sobre o caso Exley. Não havia estilo na escrita, predominantemente constituída em tópicos. Kelsey começou com o assassinato em si, revisando os detalhes passados pelo delegado Ferguson e pelos prontuários médicos. Em seguida, abrangeu parte do passado de Beck e do período da Universidade George Washington. Deu um salto para frente e escreveu sobre o casamento e a gravidez no momento em que Becca morreu. Incluiu tantos detalhes quanto conseguiu lembrar acerca da autópsia e do relatório toxicológico. No final, apresentou o nome dos amigos de Becca e quem a assediava na época do crime. Seus esforços resultaram em 10 páginas de bagunça desordenada, mas pelo menos era um começo, e algo para Pen trabalhar se ela fosse incapaz de continuar a história. Kelsey anexou o arquivo num e-mail e enviou para Pen, exatamente quando escutou passos subindo a escada do lado de fora. Ray abriu a porta e fechou rápido atrás de si. Ela puxou um pouco a cortina e olhou para a ruela no instante, segurando-se de que ninguém a seguira. Então, virou-se para Kelsey. Caramba, garota! Você mexeu num vespeiro!